Guilherme, nunca gostei muito de política. Até acho, modéstia à parte falando, que fui exemplo para muitos parlamentares. E eu entendo que para representar bem a população você tem que estar alinhado com o governo. Aquilo que é bom para Betim, deu certo, tem que levar para Contagem, BH e cidades vizinhas. E hoje, infelizmente, o mundo está tomado pelas drogas e muitas más influências. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E hoje recebe o vereador eleito com o maior número de votos na cidade de Betim, Roberto da Quadra, do União Brasil. Muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios da FM O Tempo. Obrigado por estar conosco, vereador. E primeiro, parabéns pelo seu resultado na cidade de Betim. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thalita. Obrigado a todos da FM O Tempo. Estou muito feliz e honrado pela vitória. Muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco dessa alegria, desse resultado. Era esperado da minha parte uma votação expressiva, talvez nem tão grande assim. E quando a gente faz um plano, né, a gente espera que Deus aprova, e foi aprovado por Deus. A nossa parte foi feito. É um trabalho durante 4 anos, um mandato extremamente popular ao alcance de todos os betinenses, e esse resultado veio como reflexo nas urnas. São votos de extrema confiança, pessoas que saíram de casa com o desejo de votar no Roberto da Quadra, guardou bem o número e foi lá e depositou na urna. Muito feliz também com a eleição do Heron, primeiro turno. Trabalhei muito para que isso acontecesse. Uma campanha casada 100%, com lealdade, fidelidade, sobretudo, responsabilidade, também com compromisso, tanto da minha parte quanto dele, para cuidar bem da cidade. Foram 5.047 votos, vereador, o vereador mais votado, como o Guilherme disse, da cidade de Betim. E aí o senhor fala, um trabalho durante 4 anos. O que o senhor olha hoje para o seu primeiro mandato, para o mandato, né, que está vigente aí, e que o senhor fala assim, isso me fez ser o vereador mais votado da cidade de Betim? Mandato popular, ao alcance de todos. Eu falo que desde o primeiro dia em que tomei posse, foi em janeiro de 2017, eu faço algo que realmente muda um pouco o caráter da política. Eu abro mão de alguns recursos, alguns benefícios próprios, que é do vereador, para, junto ao prefeito Vitório Medioli, fundar uma creche de mãos dadas com o futuro. É um gesto bacana, onde você deixa receber verba de paletó, carro e gasolina, e você viabiliza uma creche com apoio do prefeito. Isso foi muito importante. A partir disso também, a gente teve um momento muito crítico, ainda no ano 2019, meu primeiro mandato, que é o período da pandemia, onde ceifou muitas vidas. É o projeto social Bola da Vez, que eu fundei há 19 anos atrás. É um projeto que alcança milhares de famílias. Ele teve que momentaneamente parar, devido à onda roxa que veio, né, um decreto do prefeito. Eu não pude contrariá-lo. E quando a gente tem que dar uma pausa no projeto Bola da Vez, com as atividades esportivas, projeto que eu fundei há 19 anos atrás e continuo sendo padrinho desse projeto, nós fomos para as hortas comunitárias, cuidar de terrenos baldios, terrenos abandonados e transformando em hortaliças. Naquele período, a alimentação também era fundamental ao combate ao Covid. E deu certo, é um projeto que não parou. A Covid foi em 2019, 2020, e nós já estamos no ano 2024 e as hortas comunitárias não param de crescer na cidade. Também atribuo que faz parte do mandato popular ao alcance de todos, e tenho certeza que essas iniciativas sociais fez com que eu tivesse uma aceitação maior. Mas o mandato no todo, defendendo todas as bandeiras, desde a saúde, a educação, causas animais, projetos sociais, isso me projetou realmente uma reeleição com sucesso. Eu tenho certeza disso. Também não posso deixar de lembrar dessa harmonia entre o legislativo com o executivo. Achei que eu fui muito bem em relacionar bem com o Vitório. É um prefeito de boa envergadura e conseguiu enxergar no vereador Roberto da Quadra a boa intenção de cuidar das pessoas. Então, na casa de 2.500 a 3.000 requerimentos, mais de 1.000 foram atendidos pelo prefeito, atendendo todas as minhas reivindicações, que nada mais é do que o clamor da população. Então, estou muito honrado e feliz, atribuo também, por justiça, essa parceria que deu certo. Para muita da nossa audiência, que está muitas vezes centrada na capital e algumas cidades da região metropolitana, eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que foi a entrada do senhor na política. O senhor entrou a partir do projeto social, como o senhor bem disse, mas quando é que houve o despertar próprio de Roberto da Quadra para decidir participar da política e o que o senhor fez até agora que considera ter sido o mais exitoso na sua carreira? Guilherme, nunca gostei muito de política.
Essa é a verdade. Parece contraditório, mas eu tenho que ser bem autêntico com a minha fala, porque eu nunca gostei muito de política, sempre votei, sempre exerci meu papel como bom cidadão, de votar em alguém, acreditar em alguém, mas nunca gostei muito da política. O fato do projeto foi uma coisa impressionante, porque eu já trabalhava na Fiat há alguns anos, há 10 anos, fiquei na Fiat 25 anos, mas quando tinha 10 anos de Fiat, eu tinha criado uma estrutura financeira e eu queria então empreender. Queria ser um empreendedor, um empresário. Eu construí 2 quadras de futebol de areia. Na ocasião, era a bola da vez mesmo, sabe? E nessas quadras de futebol de areia, construí também um bar. E ali funcionou durante 3 anos. E foi muito bem sucedido. No ano 2005, eu resolvo virar a página. Transformar aquela empresa, um negócio rentável, num projeto social. E que deu certo. Deixei de ganhar dinheiro, que é importante para a família, para ganhar valores que dinheiro não paga, que são vidas. Quantas pessoas foram retiradas, principalmente crianças, adolescentes, jovens, do foco das drogas, inseridas no projeto social, um projeto inclusivo. Esse projeto deu tão certo que eu conseguia dividir o meu salário da Fiat ao meio. A metade do salário da minha família, para cuidar das despesas da casa, a metade é do projeto. E assim foi acontecendo até o ano 2016, quando de fato eu disputei a eleição. Já que em 2012 eu não tive disputa. Em 2012 eu coloquei o meu nome, eu tive 10 dias de férias na Fiat, e aí coloquei a campanha e tive ainda na casa de 1.300 votos, no ano 2012, não disputei a eleição. Em 2016 eu fui para a disputa das eleições, devido o clamor da população, seja o candidato a vereador, a gente vai votar em você, já trabalha muito, tem o viés social, mas eu nunca gostei muito. E quando nós fomos eleitos em 2016, na chapa do Vitória também, pelo PHS, com quase 3.000 votos, eu vi que eu estava no caminho certo, que dá para fazer muito mais do que antes de ser vereador. E assim foi muito bom o primeiro mandato. Fomos reeleitos numa contramão, um partido de última hora desmontado, que é o Patriota. Tivemos na casa de 4.000 votos. Fiquei muito feliz. E o trabalho continuou. Isso não fez com que eu visse a política com outros olhos. Assim, olha, política é uma coisa que não presta, mas é uma coisa que, sendo bem trabalhada, bem feita, dá resultado em favor da população. Isso me fez entender ainda melhor que estava no caminho certo. Trabalhamos muito, colocamos o mandato na rua, literalmente na rua, ao alcance de todos, sabe? Atendendo as reivindicações, dizendo sim a maioria das vezes, dizendo não também algumas das vezes, que não era de minha competência, mas isso fez com que a nossa política ela criasse uma nova dinâmica na cidade. Até acho, modéstia à parte falando, que fui exemplo para muitos parlamentares que seguiram também esse caminho do social, não utilizando os projetos sociais como um viés político, com uma barganha, mas fazendo com que você fosse visto como cidadão de bem, que preocupasse de fato com a comunidade e que não fosse candidato à Copa do Mundo, de aparecer de 4 em 4 anos, mas aquele candidato que está no meio do povo durante os 4 anos de trabalho. Então eu atribuo tudo isso, acredito que o projeto social, evidentemente que o Bola da Vez, ele tem 19 anos, eu estou na política há 8. Então ele realmente viabilizou muitas coisas positivas que as pessoas ainda não conheciam e passou a conhecer. Mas não atribuo somente ao projeto social, mas, sobretudo, a acessibilidade. O vereador tem que ser acessível, ele tem que ser encontrado na rua, ou aonde quer que seja, onde ele for chamado. Muitas das vezes fiz até enfrentamento em locais que eu nem deveria de ir. Eu acho que qualquer outro vereador pensaria 2, 3 vezes aí. Eu já fui fazer enfrentamento com invasões de campo, coisa que não deve ser feita. Então, assim, é coisa que traz, às vezes, consequência ao vereador. Eu já fiz o enfrentamento. O bairro Itacolomi, por exemplo, é um campo que eu lutei muito para que pudesse existir de verdade, e lá existia há pouco tempo uma ocupação indevida. Eu fui lá fazer enfrentamento com os moradores, que são meus amigos, com a polícia e com a guarda municipal, e saímos de lá com a situação resolvida. Então isso, eu atribuo que tudo isso faz com que o nosso crescimento popular ele vem gradativamente. E quando chega o momento da eleição, tudo isso também é pesado pelo eleitor, tenho certeza. O senhor já parabenizou aí o prefeito eleito Heron Guimarães, que é do mesmo partido do senhor, União Brasil. Qual que é a importância de estar no mesmo partido daquele prefeito que foi eleito para os próximos anos da cidade de Betim? Muito importante, até acredito que nós vamos repetir a cena aí com o Vitório, né? O Vitório teve uma linha muito boa de trabalho, a gente foi eleito também pelo PHS na primeira campanha, né? Na segunda eleição não disputei no mesmo partido que ele, mas na base também. E agora eu volto a disputar no partido do prefeito, que é o Heron Guimarães, pela União Brasil. Ele foi eleito, eu fui reeleito, tenho tudo para fazer uma parceria bacana, trabalhar junto, que o vereador não tem poder de executar, né? Ele tem poder de cobrar, de requerer, de reunir, sobretudo representar bem a população.
E eu entendo que para representar bem a população você tem que estar alinhado com o governo. Eu nunca vi muito sucesso naquele que vai de encontro, mas aquele que vai ao encontro. Não é concordando com tudo que o prefeito tem para fazer, até porque os poderes são diferentes, legislativo e executivo. Então a gente não está em consonância em tudo. Mas naquilo que é bom para a comunidade, eu quero abraçar a causa, quero estar junto com ele para fazer diferente e ainda melhor, se possível, do que o mandato do prefeito Vitório Medioli. Tendo estado nas duas gestões do prefeito Vitório Medioli e agora como base aliada da gestão Heron Guimarães, o que o senhor considera importante que ainda não foi desenvolvido pela prefeitura ou que ficou incompleto ainda dos planos que foram apresentados até então e que o senhor imagina que a Câmara pode levar à frente e o seu mandato também nessa nova discussão e nesse novo tempo que terá Betim? Eu acredito, inclusive eu tive uma conversa com o Heron antes da eleição e pós-eleição também, para focar muito na área da saúde e educação. São dois pilares que sustentam qualquer sociedade. O Vitória trabalhou bem, ele construiu prédios, ele teve um viés muito importante focado na educação e na saúde, mas ainda falta um cuidado mais especial, mais de perto. Eu sei que não depende só do município também, mas o Heron já é sabido por mim qual que é a minha intenção de cobrar tão intensivamente, com projeto de leis, com sugestões mesmo, para a gente melhorar a saúde em Betim. Precisa ser melhorada. Em relação à educação, vereador? A educação caminha bem, mas tem algumas coisas que tem que ser ajustada. Eu creio que as terceirizações também não foi tão bem assim, teve muita dificuldade. Eu acho que nós temos que trabalhar focado nas causas sociais, uma causa que eu não vou abrir mão nunca de defender. Causa animal, eu tenho muito carinho, tenho muito zelo, tenho feito de tudo melhor através de projetos de leis, como o Castramóvel, que veio para a cidade através do meu mandato, junto ao Wellington Prado. A própria SEBA foi construída, que é um projeto do prefeito, mas a indicação foi minha, lei de maus-trato, quem atropela é obrigado a prestar socorro ao animal, tem muita coisa boa. Mas enfim, eu acho que a saúde e a educação, para mim hoje é fundamental, para que Betim possa realmente assim, respirar melhor, e possa ter assim, uma consistência a mais no governo do Heron. Espero poder contribuir muito para que isso aconteça. A gente tem falado bastante aqui com os prefeitos eleitos e com aqueles que ainda estão envoltos em candidaturas sobre a necessidade de haver uma integração entre as cidades da região metropolitana e a capital para discutir propostas e temas que sejam relevantes e que cruzam em alguma interseção que acontece entre os municípios. O senhor considera que é preciso que isso aconteça também no trabalho dos vereadores? Porque às vezes o vereador entende de questões que são muito atinentes ao próprio município. Diz, olha, Betim tem uma particularidade, Contagem tem outra, Belo Horizonte tem outra. Mas há propostas que também acabam sendo ou funcionando como exemplo de um município que podem ser aplicados. Esse trabalho precisa ser feito? O senhor acha que isso ajuda de alguma maneira e pode ajudar o município de Betim? Ajuda, com certeza. Eu acho que tudo aquilo que é bom para o povo e deu certo em algum município tem que trazer para Betim. Aquilo que é bom para Betim, deu certo, tem que levar para Contagem, BH e cidades vizinhas. Eu acredito que o bem comum, para dar certo, você tem que fazer um apanhado daquilo que é bom. E não é pecado copiar, não é proibido copiar projetos bons, tá certo? É tanto que muitos meus projetos foram copiados, também copiei alguns de outras cidades, sobretudo na causa animal. Então eu acredito que essa harmonia entre as cidades vizinhas também, isso vai fazer com que não somente o executivo, mas também o legislativo possa ter essa participação direta com os colegas, e trazer melhoria para Betim e fazer com que as coisas aconteçam em favor do povo. Como o senhor trabalha também, muito especificamente, vereador, o senhor diz, na área social, o que é que o senhor vê como necessidade principal? E eu vou lhe perguntar sobre as áreas que não necessariamente sejam as suas de votação, mas do ponto de vista da cidade de Betim como um todo. A gente sabe da concentração de renda que existe e da pujança econômica que o município tem, mas ainda há áreas com muita carência que precisam ser desenvolvidas e terem uma atenção especial, seja da Câmara, seja do Poder Executivo. De que maneira o senhor acha que é possível desenvolver áreas sociais ou questões sociais no município de Betim? Eu acredito que o trabalho preventivo tem que acontecer. Tem que fazer uma forçatura, uma força-tarefa, virar um mundo para trabalhar preventivamente as crianças. Eu não vejo futuro desse país se não investirmos nas crianças, adolescentes e jovens que estão se perdendo nas drogas. O Projeto Bola da Vez, fundado há 19 anos, ele é um exemplo disso. Eu falo com muita propriedade. Aquele projeto tem um potencial, e teve no passado, e tem até hoje, e vai continuar tendo, até porque lá tem um comodato de usufruto vitalício da comunidade. O usufruto vitalício da comunidade não tem fim, porque morre um, nasce dois. Então, assim, eu quero continuar com o nosso terceiro mandato, focar nas causas sociais, sobretudo nos trabalhos preventivos.
evitando que as crianças, adolescentes, eles tomem um caminho errado na vida. E isso não pode ficar só na Regional Alterosas. Já caminhamos para o bairro Duque de Caxias, bairro Dom Bosco, Citrolândia também está aí, no Marimbá. Nós temos que abrir esse leque. Aquilo que deu certo na comunidade, você pode mensurar, né, pelo que está acontecendo com os jovens de hoje, você tem que abrir esse leque para toda a cidade. E acredito que as novas lideranças que chegaram agora, que estão chegando, também os reeleitos, eles podem trabalhar esse viés porque dá certo. É uma coisa que vai ao encontro da família. Quando você trabalha social, não é um trabalho politiqueiro, que você dá com a mão, quer pegar com outra. E é um trabalho também de resultado de longo prazo. Talvez estou plantando hoje para colher daqui a 10, 20 anos, não tem problema. Quando eu fundei o projeto, meus filhos tinham 3, 4 anos de idade, hoje estão com mais de 20. Sabe? E os meus filhos são pessoas boas. E aquela turminha da ocasião deles, que foi para o projeto, também são meninos bons. Eu acho que não tira um que foi para as drogas, para o crime. Entende? Então, às vezes, né, os projetos sociais, as causas sociais, ainda não foi vista com o olhar devido. Aquele olhar realmente focado, como primordial. Eu acredito que o que deu certo, a gente tem que expandir para dar certo também em outras comunidades tão vulneráveis, que hoje, infelizmente, o mundo está tomado pelas drogas e muitas más influências. O senhor acredita, vereador, que é importante a prefeitura ter uma pasta destinada a esses projetos sociais? Alguém que vai olhar e vai ser o responsável dessa interlocução entre os responsáveis pelos projetos, sejam vereadores ou não? Acredito muito. Às vezes falta muito isso também, tá certo? No governo do Vitório, ele é um bom incentivador, sabe? Eu acho que o Airão tem que seguir essa linha e tem que ampliar esse desejo de servir essas crianças e adolescentes. Não falo só da criança e adolescente, mas da família no todo. Quando eu foco muito na criança e adolescente, que eu sei que é o futuro do país, é o futuro do mundo. Se a gente não investir neles agora, a gente não vai ter homens e mulheres de bem. E a gente vai ter daqui a 20 anos um país deficitário, com jovens preparados para o mercado de trabalho. Então, o projeto Bola da Vez, eu volto a enfatizar o Bola da Vez, porque ele, além de trabalhar o esporte, lazer, a cultura, a saúde e educação, ele trabalha cursos que profissionalizam o jovem no mercado de trabalho. Nós temos cursos de montador de imóveis, elétrica e automação, computação básica avançada. Tudo isso vai ao encontro do jovem, preparando até para uma entrevista. O jovem não chegar numa entrevista lá de brinquinho, cheio de coisa lá. Então, assim, ele tem que ter um certo cuidado, até para ser aprovado na primeira etapa da sua entrevista. Então, eu acho que é muito importante preparar o jovem para o mercado de trabalho, trabalhar preventivamente as crianças, sabe, os jovens, para que nós tenhamos aí capacitados para encarar o mercado de trabalho e sair dessa vulnerabilidade social. Como é que é possível, vereador, na atuação, e a gente foca muitas vezes no executivo, pela capacidade financeira que tem, mas no trabalho do legislativo, num ponto que o senhor mencionou. O senhor falou em empreendedorismo e geração de emprego. Isso muitas vezes distancia esse jovem, essa criança que o senhor disse, de entrar para o mundo das drogas ou do crime quando vê alguma oportunidade de aprender a lidar com dinheiro, de aprender a lidar com o trabalho, de aprender a se posicionar na sociedade e no mundo do trabalho. Como é que a Câmara de Betim e o mandato do senhor especificamente pode atuar para ajudar na formação profissional de jovens da cidade? Inclusive, nós temos alguns projetos de leis que vêm ao encontro disso. Inclusive, até aprofundando um pouco mais, para esses jovens, né, que sofreram algum tipo de criminalidade, que estão em situação vulnerável e muitas vezes não são vistos mais com a segunda oportunidade. São esses meninos jovens que talvez tenham um delito na vida e muitas vezes são encarados como um bandido. Eu acho também, e tem até um projeto de lei de nossa autoria, que destina uma porcentagem, né, das empresas que estão sendo instaladas em Betim para dar espaço para esses jovens no mercado de trabalho. De repente teve ali um delito, foi um deslize na vida dele, mas é um jovem que pode ser recuperado. Ele pode ser reintegrado à sociedade como cidadão de bem e não visto como marginal. Então isso é muito importante que nós tenhamos também esse cuidado e esse zelo com nossos jovens que teve uma situação difícil na vida. E voltando para a pergunta que você fez, Guilherme, é capacitar o jovem no mercado de trabalho. Nenhum jovem, nenhum adolescente, eles não querem ser bandido. Se perguntar para eles, não quer. Tem pais, né, de alunos do Bola da Vez que são bandidos, são traficantes. E pede ao Roberto da Quadra, por favor, cara, coloca meu filho lá no seu projeto. Eu não quero que o meu filho seja um bandido. Eu digo assim, puxa vida, mas você é o espelho do seu filho. O projeto vai te ajudar. As escolas vão ajudar o seu filho. Mas dentro da sua casa é o exemplo. Então assim, eu vou cuidar do seu filho, vou levar para o projeto, vou pedir toda a atenção com ele, mas você também precisa dar o exemplo. Mas imagina, até o próprio traficante, que vive num mundo cruel, ele não quer que o filho dele passe por aquilo.
Então o que falta hoje mesmo é essa política pública voltada para os jovens, para capacitação para o mercado de trabalho. Que não é desejo do jovem ser bandido. Não é desejo do jovem roubar um celular para comprar um tênis. É desejo dele trabalhar. Mas muitas vezes a empresa não abre as portas porque não tem experiência. Você imagina aí os jovens que querem trabalhar, não ter oportunidade naquela empresa que não tem experiência. Se aquela empresa não abrir a porta, quando é que ele vai ter a experiência? Entende? Então é preciso conscientizar também os empresários, né, de Betim, para que possam dar oportunidade ao jovem para o primeiro emprego. E nós, enquanto gestão, enquanto gestores, enquanto órgão público, servidores do povo, nós temos que ter esse olhar favorável para que capacite esse jovem para que possa as portas abrirem mais fácil. Ainda que não tenha experiência no mercado de trabalho, mas ele tem um currículo onde fala que tem um curso, que profissionaliza, que capacita, que dê ele a oportunidade de ter o primeiro emprego. Eu acho que isso está faltando para os jovens de Betim, das Minas Gerais e de todo o Brasil. Nós conversamos com o vereador eleito com o maior número de votos da cidade de Betim, Roberto da Quadra, do União Brasil. Vereador, muito obrigada, viu? Esse espaço aqui da FM O Tempo, do Jornal Tempo Betim, que é o jornal da cidade, né? Está aberto, esse espaço está aberto para o senhor, para os vereadores, para o cidadão de Betim. Muito obrigada. Obrigado, Thalita, obrigado, Guilherme, obrigado a todos vocês da FM O Tempo, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês, obrigado pela oportunidade. E vamos juntos outra vez com o nosso trabalho, que não pode parar de jeito nenhum, em favor dos betinenses. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo. Um abraço do Roberto da Quadra. Obrigado, vereador, pela participação aqui. Contamos com o senhor em outras oportunidades também.